Boa noite, vamos dar início às nossas atividades. Meu nome é Jordão Barbalho, eu sou ligante da LANI, que é a Liga de Neurociências Integradas da Universidade Unisilma. E estamos muito felizes em promover esse evento, porque estamos cumprindo a nossa função como liga, que é justamente de difundir o conhecimento. O link para a inscrição do certificado será enviado no chat no final da aula. E gostaríamos que vocês usassem o chat para poder fazer perguntas. Iremos responder algumas delas no final da aula. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Estamos muito felizes com esse evento. Queremos chamar para a palestra hoje o Dr. Éden Moura. O Dr. Éden Moura, ele é formado em medicina no ano de 2009 pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, fez neurocirurgia no Hospital de Belo Horizonte, é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, docente do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão de Imperatriz, diretor clínico da iNeuro de Imperatriz, coordenador dos serviços de neurocirurgia de Imperatriz, Maranhão, e ministrará a aula sobre hemorragias subaracnoideas espontâneas. Nos 15 minutos finais, serão listadas algumas perguntas que vocês realizarem pelo site. Muito obrigado por ter aceito o convite, doutor Éden Moura. Pode ficar à vontade. Boa noite. Tudo bem, Jordão? Ótimo. Me ouve bem? Áudio bom? O áudio está ótimo. Maravilha. Agradecer o convite aí mais uma vez que você e a Liga fez para mim, né? A gente vai conduzir essa aula de um tema muito bacana aí de neuro, que é a hemorragia subaracnoideia. Deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela. Você confirma para mim se minha tela está aparecendo para você? Sim, está aparecendo normal, está ótimo. Então, perfeito. Então, vamos começar aí a aula de hoje, né? Eu recebi esse convite para falar de hemorragia subaracnoideia. É um tema que eu gosto bastante, porque ela abraça não só aqueles que são interessados mesmo na especialidade, na na área da neurologia, neurocirurgia. Ela abraça todo mundo que trabalha na área da saúde, porque uma patologia totalmente relacionada com a urgência, né? E um diagnóstico diferencial de dor de cabeça, né? Que algumas vezes passa despercebida até em consultório, não só na urgência. Então, a gente vai falar de hemorragia subaracnoideia, e eu vou dar uma visão geral, vou falar algumas coisas que são bem específicas do especialista, o que quiserem saber a mais de específico mesmo, acredito que nas perguntas finais é o mais legal, mas eu vou tentar dar uma visão geral do que é importante qualquer profissional, no específico médico, saber sobre a hemorragia subaracnoideia. Por quê? Porque você não precisa ser especialista para você receber esse paciente na urgência. Você vai receber esse paciente e você tem que suspeitar dessa patologia e saber conduzir o básico aí dessa patologia. E é o que a gente vai falar hoje, o geral, que é o mais importante, algumas coisas específicas, e no geral, quem quiser saber alguma coisa mais específica, a gente discute também, tá? Então, hemorragia subaracnoideia espontânea, esse é o tema de hoje. Vamos lá, então, quando a gente fala de hemorragia subaracnoideia espontânea, a gente está falando de AVC, certo? É um tipo de AVC. É um tipo de AVC, no caso, hemorrágico, né? É diferente do AVC isquêmico, que é o mais comum. Ah, mas é claro que hemorragia subaracnoideia espontânea é um AVC. Mas o que acontece é que esse diagnóstico diferencial inicial na urgência nem sempre é tão simples. O quadro clássico do AVC hemorrágico por hemorragia subaracnoideia é bem característico, mas existem exceções que podem te confundir. Por isso que é importante você sedimentar sempre esse conhecimento da diferenciação dos AVCs. Então, AVC, como um todo, a etiologia é uma etiologia súbita. Tá tudo bem, subitamente alguma coisa dramaticamente fica diferente, certo? No AVC isquêmico, que ele é de longe muito mais prevalente, ele tem alterações que te apontam, te direcionam muito mais para você pensar nele. Por exemplo, ele é súbito, como assim ele é súbito e é progressivo? Não faz muito sentido. Mas por que faz sentido?
O AVC isquêmico, assim como o hemorrágico, é súbito, mas ele é um pouco mais gradativo. A piora dele respeita um pouquinho mais os degraus. O paciente começa com a língua mais pesada, horas depois que ele perde a fala, começa com o braço dormente, horas depois que ele fica hemiparético, hemiplégico. Então, uma certa gradação. No hemorrágico, não. Costuma ter um sangramento e imediatamente a clínica já fica bem exuberante desde o começo. Então, quando eu falo progressivo aqui no AVC isquêmico, na verdade, é um progressivo rápido, de rápida evolução, mas porque respeita com certa frequência os degraus. E o paciente, com muita frequência, se encontra consciente. O paciente não chega com história de desmaio ou inconsciente. Não é comum isso. Já no hemorrágico, não. No hemorrágico, com frequência, você encontra um paciente mais grave, tem uma história de inconsciência com muita frequência. Também é bem frequente você encontrar um paciente comatoso, que não é tão comum no AVC isquêmico, e o que marca bastante o AVC hemorrágico, em especial a hemorragia subaracnoideia, é a cefaleia. A dor de cabeça é o que mais marca esse paciente. E isso é para a vida e para a prova. Isso cai muito em prova de residência, cefaleia súbita intensa, você tem que suspeitar de quê? Você tem que suspeitar de cefaleia vascular, né? Cefaleia com alarme, suspeitando de hemorragia subaracnoideia. Descrição de livro, isso, né? A pior cefaleia da vida. E para a vida também, obviamente, porque quando algum paciente chega contando isso para você, que eu nunca tive essa dor de cabeça, tem que brilhar na sua mente exatamente esse diagnóstico. Esse doente pode ter sangrado, isso pode ser hemorragia subaracnoideia, certo? Então vamos lá. Apesar de você saber tudo isso, não tem jeito. Você não estabelece nenhuma dessas condutas, nem de um lado, nem do outro, sem o exame de imagem, que é a tomografia, tá bom? O exame de imagem que define o tratamento. Então, já separando os mundos, que é importante, está bem sedimentado para todo mundo, a gente vai falar dessa coluna que é o AVC hemorrágico. Dentro do AVC hemorrágico, a gente tem uma subdivisão, que é o intraparenquimatoso, e o que a gente vai falar hoje, que é a hemorragia subaracnoideia espontânea, tá? O intraparenquimatoso, que propriamente dito, o sangramento está dentro do cérebro, por isso o nome intraparenquimatoso. Na hemorragia subaracnoideia, apesar de parecer, o sangue não está dentro do cérebro, está nos espaços entre o cérebro, que eu vou mostrar já já, que é o espaço subaracnoide. E só lembrando, nossa aula de hoje é hemorragia subaracnoideia espontânea. A causa mais comum de hemorragia subaracnoideia não é a espontânea. A causa mais comum de hemorragia subaracnoideia é trauma, tá? Então, quando você tiver qual a causa mais comum de hemorragia subaracnoideia, vai te botar na letra A, aneurisma cerebral, para você errar, tá? Hemorragia subaracnoideia, a causa mais comum é trauma. Agora, excluindo o trauma, temos a hemorragia subaracnoideia espontânea, que dentre as causas da espontânea, a mais importante, a mais prevalente, a que nós vamos mais falar aqui, é aneurisma cerebral. Então, focando aqui, que é o nosso tema de hoje, hemorragia subaracnoideia espontânea. Olha a diferença que é grosseira aqui. Uma coisa é sangrar dentro do cérebro, outra coisa é sangrar nos espaços entre o cérebro. Ah, mas a hemorragia subaracnoideia espontânea não pode sangrar dentro do parênquima? Pode. Inclusive, isso sugere uma gravidade maior dessa patologia, que o sangramento foi tão intenso e com uma pressão tão elevada que conseguiu romper a pia mater e entrar para dentro do cérebro. Pode, mas o que você tem que entender é que a fisiopatologia da doença ocorre no espaço subaracnoide, né? As complicações que tendem a ser mais no cérebro como um todo. Então, as causas principais de cada um, como eu já citei, e a clínica que você não pode esquecer nunca quando pensar em hemorragia subaracnoideia, você tem que lembrar, pior dor de cabeça da vida. Pensou em pior dor de cabeça da vida, tem que pensar em hemorragia subaracnoideia, na possibilidade de ruptura de aneurisma cerebral, tá? Vamos lá, então isso aqui que eu quero mostrar. Olha a diferença nos dois mundos do AVC hemorrágico. Uma coisa é você ter um hemorrágico intraparenquimatoso, que sangra nessas arterinhas lentículo estriadas, sangrar dentro do cérebro. Outra coisa é sangrar nos espaços entre o cérebro, entre um lobo frontal e um lobo temporal que passa uma grande artéria, que era cerebral média. Uma coisa é sangrar aqui, outra coisa é sangrar aqui dentro, né? É totalmente diferente. E a fisiopatologia, as causas são completamente diferentes, o tratamento, todo segmento é diferente, certo? Outra imagem para ficar bem claro, você está aqui com uma visão inferior do cérebro e você vê todo o sangramento por fora do cérebro, ele não está dentro do cérebro, é como se o cérebro tivesse banhado num balde cheio de sangue e voltado, porque fora do cérebro, que é o espaço subaracnoide, é que está esse sangue. A gente tem a dura mater, é óbvio, que aqui não está mostrando, tem o espaço subaracnoide, que é aqui onde está esse sangue, e tem a pia mater. A pia mater é como se fosse a própria pele do cérebro, tá? É totalmente aderido, você não consegue diferenciar a pia mater do próprio cérebro.
E aqui é uma tomografia só para entender um pouco mais, esquematizar o que seriam esses espaços entre o cérebro. Espaços entre os sulcos cerebrais, que vão ter o espaço subaracnoide, as cisternas cerebrais, que são nada mais que espaço subaracnoide um pouquinho mais largo. Aí aqui está uma cisterna interhemisférica, uma cisterna insular, né? Então são espaços entre o cérebro, entre os lobos cerebrais, que vai estar circulando esse sangue aí, tá? E aqui é o esqueminha dos aneurismas cerebrais mais comum, né? Essa figura é bem bonita. Isso aqui, obviamente, você vê na anatomia vertebral de um lado, vertebral do outro, se juntando para formar a basilar. Isso aqui é circulação posterior. E aqui viria a carótida, que está cortado, formando circulação anterior na cerebral anterior e a circulação da cerebral média aqui para a lateral, certo? Uma figurinha bem esquemática para mostrar a prevalência aqui de aneurismas cerebrais. E essa prevalência não é igual na literatura, depende de onde você estuda. Tem literatura que coloca a prevalência da comunicante posterior maior, tem literatura nacional, inclusive, que coloca como a cerebral média ou comunicante anterior maior, então depende de qual literatura que você está adotando, tá bom? Mas, como regra, aneurisma da circulação anterior são os mais prevalentes, com destaque para comunicante anterior, posterior e cerebral média. São os 3 locais mais comuns de aneurisma cerebral à distância, né? São muito mais frequentes nesses 3 locais: cerebral média, comunicante anterior e comunicante posterior. Fatores de risco. Sobre os fatores de risco, antigamente, muito antigamente, quando eu comecei a estudar hemorragia subaracnoideia e aneurisma, ainda se achava que a maioria dos aneurismas cerebrais eram de etiologia congênita. Hoje já se sabe que não é assim. Existem aneurismas cerebrais de etiologia congênita? Existem, mas eles não são a maioria, são exceção. A grande maioria são adquiridos ao decorrer da vida e totalmente relacionados aos hábitos de vida. Aquele paciente já tem uma predisposição, uma fragilidade na artéria, e tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, tudo isso favorece o surgimento da dilatação, essa dilatação aqui sacular dentro da artéria. Lembrando que essa imagem aqui é de esquemas de livro, mas essa imagem aqui não reflete bem o real. Por quê? Os aneurismos cerebrais, eles não tendem a formar no meio da artéria. Você pode ver que todos os aneurismos aqui que está mostrando esse esquema, eles não estão no meio da artéria. Eles geralmente formam em bifurcação ou quando vai sair um ramo arterial. Vai sair um ramo arterial, é geralmente ali que o aneurisma surge. Por quê? Se você tem uma bifurcação, se esse é o maior fluxo, vem um fluxo e você vai ter uma bifurcação, há um estresse maior nessa parede, onde vai bifurcar. Esse estresse maior da parede, esse maior fluxo ali impactando, é uma região de maior risco, de maior incidência de aneurismas cerebrais, né? Então, essas figuras que tem muito em livro, que mostram o aneurisma bem no meio de uma artéria, sem bifurcação nenhuma, sem ramo nenhum, isso é muito, 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 muito raro, não é o comum, se a gente vê em aneurismas gigantes de aorta abdominal, esse tipo de coisa, mas em cérebro não, tá? Vamos lá. O que você tem que pensar no paciente? Quadro clínico. Esse slide é muito importante, independente de você querer trabalhar com neuro, ser especialista de neuro, você que trabalha em urgência, que todo mundo quando formar, é uma história natural da maioria das pessoas precisar trabalhar na urgência, você tem que pensar nessa clínica aqui. Dor de cabeça, intensa, atípica, nunca teve esse quadro antes. Chega para você, você tem que pensar nisso. Além disso, o que pode chamar a atenção? Um quadro nauseoso, é muito comum o paciente sangrar e vomitar, e tem um reflexo vagal, que é autonômico, que o paciente fica sudoreico, com a palidez, a pele fria. E tem 2 caminhos. Ou o paciente, quando sangra, já fica muito grave, perde a consciência, entra em coma, e a mortalidade disso é altíssima, ou esse paciente tem um volume de sangramento que a gente consegue compensar, esse paciente é estabilizado e segue para um segundo, uma investigação complementar para definir, é o aneurisma cerebral? É. Onde é que ele está? Aqui. É cirúrgico? É. Como é que eu opero? Aí a gente vai falar disso no passo a passo. Então, esse quadro clínico aqui, você tem que ficar bem automático na sua cabeça. Aí você vai pensar assim, peraí, mas fica difícil, dor de cabeça muito forte, com vômitos. Pô, minha mãe e minha irmã têm isso, é enxaqueca. Ah, mas peraí, eu acabei de contar, é uma dor de cabeça que ela nunca teve antes. E geralmente enxaqueca tem uma história mais crônica. Aí você me pergunta, oh, mas se for o primeiro episódio de enxaqueca? Começou agora, não tinha enxaqueca antes, porque só começou agora a enxaqueca. Ah, o primeiro episódio vai ser muito intenso e com náusea, com vômito, ó. Tem uma característica específica da enxaqueca que é o seguinte: raramente a enxaqueca começa já muito forte. Ela pode chegar a um padrão muito intenso que a pessoa nunca teve, porque é o primeiro episódio.
Mas geralmente ela começa fraca e cresce. Na hemorragia subaracnoideia, não. É a cefaleia, a dor de cabeça em relâmpago, em trovão, em thunderclap. Subitamente tem um disparo. O paciente fala que teve um tiro na cabeça. Sentiu um barulho muito forte, sentiu uma dor muito forte, sentiu um estalo muito forte. Então, a sequência normal das duas dores é diferente. Ah, mas pode acontecer uma enxaqueca atípica? Pode, mas é o atípico. E quando você tem um atípico, a conduta também vai ser um pouquinho mais personalizada para aquilo, mas o padrão não é esse. Mas se alguém quiser saber no final alguma dúvida sobre isso, a gente fala dessas diferenças, porque essas diferenças chegam também no consultório. Vamos lá. As escalas de avaliação, de classificação clínica desse paciente. As mais utilizadas é Hunt-Hess e da World Federation. World Federation quase ninguém usa, é muito comum ver em livro, mas praticamente não é utilizada em lugar nenhum do mundo. Qual é a mais utilizada? De longe, a escala de Hunt-Hess. A escala de Hunt-Hess é você pensar no raciocínio semelhante a um Glasgow, é bem semelhante a um Glasgow. É o paciente que vai do mais grave até a estar bem. Ela gradua. Aqui na escala de Hunt-Hess, o paciente que tem a menor graduação é o paciente que está melhor. É o paciente que clinicamente tem menos sintomas, menos queixas. E com maior graduação é aquele paciente que está muito grave. Por exemplo, no Hunt-Hess 0 é o paciente que teve um achado incidental, um achado de um aneurisma cerebral. Por exemplo, eu tenho vários familiares com aneurisma cerebral, até já sangraram, e eu tenho indicação de fazer uma investigação de aneurisma cerebral familiar. Existe essa indicação. Então, o paciente faz o exame, e lá no exame está lá, um aneurisma cerebral. Qual o Hunt-Hess desse doente? Hunt-Hess 0, esse doente não sangrou. Tá? Foi investigação de aneurisma cerebral familiar. Ou, numa investigação de outra patologia, você acaba encontrando aneurisma, que é um achado incidental, um incidentaloma. Também seria um Hunt-Hess 0. Então, você vai daqui até o final. Quem que define isso aqui na prática de 0 ao 5 no exame? Quanto sangra? O quanto sangra é o que vai definir o quanto grave esse doente chega. E vou mostrar já em tomografia, que você não precisa ficar decorando classificação de tomografia, classificação de ficha, você não precisa. Se você souber olhar a tomografia, que aí não vai servir só para hemorragia subaracnoideia, vai servir para tudo, você vai entender a patologia e vai classificar melhor. Vai classificar melhor. E vai entender por que aquela alteração na tomografia tem um prognóstico pior. É Fischer 3, é Fischer 4, eu não lembro mais. Não, mas você sabe olhar a tomografia? Porque ela não serve só para hemorragia subaracnoideia. Ela serve para TCE, para hemorragia subaracnoideia, para ver diagnóstico diferencial de cefaleia na urgência, diagnóstico diferencial de confusão mental, diagnóstico diferencial de convulsão na urgência. Então, olhar tomografia de crânio é muito mais que decorar escalas. Tá? Você não precisa decorar escalas. Precisa entender tomografia de crânio, como eu vou mostrar já já. Então, quem define aqui a escala de Hunt-Hess de 0 a 5 é o quanto sangrou. Quem sangra pouco vai ter menos sintoma, quem sangra muito vai ter mais sintomas, isso é óbvio. Tá? Mas tem uma situação que eu acho bem interessante, que é essa aqui. Ó. O paciente que não sangra, que não sangrou, mas ele abre o quadro com a paralisia de nervo craniano. Ele não sangrou, mas o aneurisma chegou a um tamanho tão importante que ele ficou perto do nervo craniano, que é o mais comum, que é o oculomotor. E o aneurisma mais comum de fazer isso é o aneurisma de comunicante posterior. Então, quando o aneurisma atinge um tamanho tão grande a ponto de apertar o oculomotor, comprimir o oculomotor, e o paciente tem a paralisia do terceiro nervo, do oculomotor, perde quase toda a motricidade ocular, a pálpebra fica baixa. Esse paciente ele tem um risco igual ao que o paciente que sangra pouco. Igual. Por exemplo, esse paciente aqui, ó, ele é assintomático ou discreta cefaleia e rigidez de nuca. Quando eu falo que tem discreta cefaleia e rigidez de nuca, estou dizendo que esse doente sangrou pouco, mas estou dizendo que ele sangrou. E o risco dele, porque a gente resume também, é exatamente igual a esse paciente que não tem nenhuma alteração meníngeo cerebral, ou seja, ele não sangrou, mas tem um déficit de nervo craniano. Ou seja, não necessariamente sangrar significa risco. O paciente que tem uma paralisia de nervo craniano, ele também tem um risco alto. Porque ao paralisar o nervo craniano, significa que o aneurisma cresceu, está em expansão e comprimiu o nervo craniano. E aneurisma em expansão é aneurisma com risco maior de romper. Tá? Então você tem que entender também uma coisa é achado incidental, que a gente faz aí o estudo de se vale a pena operar ou não, pelo tamanho, pela idade do paciente, pelas comorbidades, aí já é uma coisa bem que o especialista usa, mas já tem alguns critérios que a gente utiliza. Já um que sangrou, a conversa muda. Aí a tendência é tratamento sempre. Tá? Se cirurgia aberta ou endovascular é outra conversa já já. Então vamos lá. Escalas tomográficas. O que seria escala tomográfica? Eu acabei de falar quem define a clínica para você, como a gente vai chegar ao quanto que sangra. Tá? Então, quanto que sangra é olhar a tomografia.
E ao olhar a tomografia, a gente tem escalas para isso. A escala de Fischer é a mais utilizada. Essa aqui, a escala de Fischer ainda é mais antiga, não modificada. Porque eu acho importante você entender a tomografia. E eu botei essa escala mais antiga porque muitos artigos ainda mais antigos, que são artigos consagrados, com grande casuística, com número de pacientes muito grandes, e até muitos livros ainda consideram essa escala de Fischer e não a modificada, que vou mostrar já já. Aí o que eu prefiro que você, que não é especialista, entenda? Em vez de decorar a escala de Fischer a tradicional ou modificada, entende a tomografia, que fica muito melhor, tá? Muito melhor. Por quê? Olha só, vamos trabalhar com a escala de Fischer normal. Mas se você entender, depois você vai ver que não tem diferença você saber a Fischer tradicional ou a Fischer modificada. Importa é você entender a tomografia, tá? Vamos lá. Fischer 1 seria sem sangramento na tomografia. Então, aqui os três têm sangue. Esse aqui tem intraventricular, esse outro, e esse aqui tem um pouquinho de sangue aqui na cisterna insular. Como é que eu sei que a cisterna insular de uma maneira mais fácil? Eu vejo aqui a cisterna insular de um lado, não vejo bem do outro. Eu não sei se quem está assistindo, alguns não sabem, eu tenho um curso de tomografia que eu ensino a encontrar essas cisternas insulares, como é que você faz, que referência que você utiliza. É bem legal. Depois, quem tiver interesse aí, manda um direct, eu falo no grupo aí que a gente conversa. Então, o que seria? Fischer 1 não tem sangue, Fischer 2 até o 4 tem sangue. Agora, o que muda? A quantidade de sangue. O Fischer 2 é um sangramento difuso, ou seja, está espalhado, mas ele não é tão espesso, ou seja, sangrou em poucos cortes da tomografia. O Fischer 3, ele sangrou em muitos cortes da tomografia, e o Fischer 4, nem importa se ele sangrou em tantos cortes ou não. Ou você tem hemoventrículo, ou você tem um hematoma. Sangrou tanto, que eu vou mostrar, por exemplo, esse exemplo aqui. Sangrou tanto a ponto de sair do espaço subaracnoide e sangrar dentro do cérebro, um hematoma intraparenquimatoso. Então, o Fischer 4 seria ou hemoventrículo ou o hematoma intraparenquimatoso, certo? Tanto que a gente utiliza ainda muito na descrição Fischer, paciente Hunt-Hess 3, Hunt-Hess 4, não importa, e ele é Fischer 3 e 4. Eu estou dizendo o quê? Que o paciente tem um sangramento espesso em vários cortes da tomografia e também tem hemoventrículo. Porque esse paciente pode ter pouco sangue, mas também tem hemoventrículo. Ou seja, esse paciente pode ser um Fischer por sangramento menor, não é tão espesso, e mesmo assim tem um pouco de sangue dentro do ventrículo. Mas o que muda isso? Muda o seguinte: o sangue, quando é mais espesso, tem vários cortes, esse paciente tende a evoluir com uma complicação chamada vasoespasmo com muito mais frequência. Então, se eu olho na tomografia esse paciente aqui e olho esse paciente do B tem muito mais chance de ter as complicações de vasoespasmo, que são o que mais sequelam os pacientes, do que o paciente do A. Mas isso é óbvio, esse doente sangrou muito mais do que o A, é claro. Assim como se você olhar aqui para o C, esse paciente que tem sangue no ventrículo, ele vai ter um potencial de hidrocefalia muito maior que esse do A, muito maior que esse do B. Não que o B não possa fazer hidrocefalia, pelo contrário, eu vou dar um exemplo já como o B também faz hidrocefalia. Mas o C, a chance dele fazer hidrocefalia, porque já tem coágulo, sangue dentro do ventrículo, ou seja, a drenagem pelo forame de Monro, pelo aqueduto vai estar prejudicada, a chance desse paciente é maior. Então, o sangramento nas tomografias é preditor de prognóstico, é preditor de complicações. Então, ao invés de decorar Fischer, esquece Fischer. Olha as tomografias. Poxa, o sangramento tem um sangramento, mas o sangramento tem um corte, só 2 cortes, sangrou pouco. Agora, esse sangramento aqui é mais espesso. Tem muitos cortes, está muito... A cisterna aqui de base, em torno do mesencéfalo, está com bastante sangue. Esse doente vai evoluir com mais vasoespasmo. Ou aqui tem sangue dentro do ventrículo, esse paciente tem chance maior de fazer hidrocefalia. Certo? É muito mais importante você entender. Essa aqui é a ficha que a gente acabou de estudar, e esse mesmo artigo que eu tirei, ele mostra o Fischer tradicional, e aqui o Fischer modificado. O que ele coloca no modificado? Ele traz um Fischer 0 para dizer que quando não tem sangue, seria Fischer 0 e não Fischer 1. E ele considera agora o seguinte: quem sangra pouco, mas sangra com o ventrículo, sangrando também o ventrículo, e quem sangra muito, também sangrando com o ventrículo. São prognósticos diferentes. Mas o que eu estou acabando de contar? Volume de sangramento. Não decora escala se você entender. Se você entender, é muito mais importante. Porque, em vez de escrever Fischer 3 e 4, que você pode não lembrar, se você descrever sangramento espesso em diversos cortes com hemorragia intraventricular, você já contou. Você acabou de contar a escala de Fischer que você não precisou decorar. A gente que é especialista lida com isso no dia a dia, fica automático. Mas você que não é especialista, se você entender e olhar a tomografia, que é muito mais importante que decorar a escala, você está saindo a passos largos na frente de todo mundo. Olhar a tomografia é avaliar diversas patologias, é estar seguro num plantão, num plantão de porta que recebe paciente neurológico. Tá?
Então, aqui é uma tomografia para mostrar, considerando, esquece ficha de 1 a 4, está legendado aqui, 1, 2, 3, o que seria 1 a 4, mas esquece isso. Só olha as tomografias. Olhando para essas 4 tomografias, qual paciente teria pior prognóstico? Você não pode ter dúvida que esse paciente não só sangrou muito o sangramento difuso, como tem um hematoma intracerebral, né? Tem um hematoma, sangrou tanto no espaço subaracnoide que rompeu a pia mata e entrou para dentro do lobo frontal. Tá? Então você não pode ter dúvida disso. Até porque, se você falar para mim que isso aqui é Fischer 1, não tem sangramento detectável na tomografia. Você está dizendo que a tomografia está normal? É isso que está dizendo? Não, mas essa tomografia aqui eu não acho que ela está normal, não. Eu acho que esse cérebro está demasiado. Eu não estou vendo suco, está apagada a cisterna de base. Então, tem que saber olhar a tomografia, não só decorar a escala. Tá? Um outro exemplo de tomografias, essa tomografia, ó, sangue bem espesso, sangue denso. Se você comparar essa tomografia com a de baixo, qual que você acha que tem pior prognóstico? Você não tem dúvida que esse paciente daqui tem muito mais sangue aqui no sangramento de base, desenhando aqui o polígono de Willis, né, que ensina isso também no curso de tomografia, e aqui, bem menos sangue, bem menos sangue. Esse paciente aqui, ó, bastante sangue com hematoma intracerebral. Esse aqui, ó, o hematoma intracerebral extenso com efeito desvio de linha média. Tá? Então, esse outro caso aqui, ó, eu não consigo ver sangue nessa tomografia, nesse corte intraventricular, mas eu sei olhar a tomografia. Por que eu estou te falando isso? Tem hemorragia subaracnoideia, que está na fissura, tem aqui um pouquinho de suco, e esses ventrículos estão aumentados. Eu tenho vários critérios aqui para contar para vocês que esses ventrículos estão aumentados. Vários critérios tomográficos que a gente avalia ventrículo. Então, não tenho aqui a classificação de Fischer para me contar que tem hemoventrículo, mas eu sei olhar a tomografia, então eu sei que tem hemorragia subaracnoideia com uma dilatação ventricular. Certo? Já estou te contando que eu não vi o sangue no ventrículo, mas já tem hidrocefalia. Então, olhar a tomografia é mais importante do que decorar a escala. Certo. Isso aqui é um slide de rotina muito importante para você aprender a conduzir esse paciente que chega com cefaleia súbita, intensa, que você suspeitou de hemorragia subaracnoideia. Por quê? Há uma certa polêmica que até está em desuso. Hoje, eu ainda vejo um pouco a insistência de neurologistas, não, isso não é uma crítica, é só um comentário do dia a dia. Eu vejo uma insistência ainda um pouco maior de neurologistas a puncionar esses pacientes, né? Que eu não faço de rotina, e eu vou explicar aqui por quê. Chegou esse paciente para você, cefaleia súbita e intensa, que você suspeitou de quê? Hemorragia subaracnoideia. Você tomografou. Tem 2 caminhos na tomografia para você. Ou você já viu hemorragia subaracnoideia, ou não tem hemorragia subaracnoideia, certo? Teve esses 2 caminhos. Se teve hemorragia subaracnoideia na tomografia que você fez, está resolvido. Você já tem um diagnóstico, agora você vai atrás da etiologia desse diagnóstico. Tá? Hemorragia subaracnoideia, mas por qual etiologia? Aí você vai fazer um estudo vascular. No caso aqui eu botei angiografia, mas poderia ser outros que eu vou mostrar. Estudo vascular. No estudo vascular, na maioria das vezes, você vai encontrar o quê? Aneurisma cerebral. Resolvido. Então, esse cruzadinho aqui de sangue até aqui no tratamento é bem fácil, bem simples. Se a angiografia dá normal, o estudo vascular dá normal, qual a conduta que você deve tomar? Isso cai em prova, por incrível que pareça, prova de residência. A conduta é, se tem sangue na tomografia de hemorragia que é compatível com a hemorragia subaracnoideia, e a angiografia é normal, você deve repetir esse exame em 2 semanas. Por que 2 semanas? Porque é o intervalo que a gente prevê de vasoespasmo. Esse paciente pode não ter visto um aneurisma cerebral, uma lesão vascular, por conta de vasoespasmo. Por isso, repetir o exame em até 2 semanas. A partir de 2 semanas é o correto. Agora que vem a polêmica, esse lado de cá. Tomografia computadorizada não vê sangue. O que você faz? Existem 2 linhas de pensamento. Olha só, primeiro vamos fazer a rotina que você tem muito livro, tem muitos livros que colocam isso. Se o paciente já tem mais que 2 semanas, estudo vascular direto, nem pense em fazer punção lombar. Agora, se o paciente tiver menos que 2 semanas, você considera fazer uma punção lombar. Para quê? Para ver sangue que a tomografia não viu. O que acontece? Por que eu não gosto, não faço isso? Eu vou contar. O líquor, na hemorragia subaracnoideia, tem o estudo do líquor, tem uma sensibilidade alta, sem dúvida. Mas ele tem muito falso positivo. Mas muito falso positivo. O que é falso positivo? Você puncionar e ter uma punção traumática, machucar, ter um acidente no trajeto e sair sangue na punção por conta de acidente de trajeto. Isso acontece muito. Aí você já derrubou. E é um procedimento invasivo. Por que eu não gosto? Porque é o seguinte, se sua suspeita é alta para hemorragia subaracnoideia e a tomografia é normal, o fato de ela estar normal, se a minha suspeita é alta, eu vou continuar estudando, procurando uma etiologia, pensando em hemorragia subaracnoideia. Eu vou continuar pensando nisso.
E detalhe, e eu vou até melhorar o raciocínio. Se ele teve uma dor de cabeça intensa, atípica, e não tem sangue na tomografia, esse paciente, inclusive, pode ter tido uma cefaleia, que a gente chama de cefaleia sentinela, que é quando o aneurisma cerebral não sangra, mas não sangra, mas cresce muito rápido, ele tem uma rápida expansão, que é até uma das causas de ptose súbita, quando expande muito rápido, isso pode dar uma cefaleia um pouco diferente, um estalo, mas se ele não sangrou, se foi a dor pela rápida expansão, por que vai ter sangue na tomografia? Por que vai ter sangue no líquor? Não vai ter. Essa rápida expansão não rompeu. Então o líquor não vai me servir de nada. Então o líquor normal eu vou dar alta do doente? Então assim, eu não gosto dessa linha de pensamento. Se minha suspeita é alta, eu tomografo. Se tem sangue, estudo vascular. Agora, se minha suspeita é baixa, eu estou aqui num diagnóstico diferencial, é uma enxaqueca atípica. Ele nunca teve essa crise, porque a primeira crise dele, mas isso aqui tem cara de enxaqueca. Eu tomografo, faço analgesia, melhorou com analgesia rapidamente, todo o aspecto era de enxaqueca, tomografia normal, eu acompanho esse paciente. Eu não faço o líquido nem estudo vascular. Se minha suspeita é baixa. Agora, se minha suspeita é alta, com tomografia normal, esse doente não vai fazer líquido. Esse doente vai fazer direto no estudo vascular, tá? Essa é a conduta que eu utilizo, e já tem, essa discussão não é minha, não, na verdade já tem em diversos livros, até o Greenberg, que é o principal livro utilizado no mundo de neurocirurgia, já coloca que a punção lombar está em desuso. Então essa frase, até uma live que eu participei um dia, me questionaram isso, parecia inclusive que era eu que estava com essa teoria que não se funcionava, não é minha não, isso é o mundo inteiro já fala disso, e o Greenberg, que é o principal livro, já coloca isso também, tá? Não fui eu que inventei essa ideia, não. Investigação complementar. Quando eu coloquei aqui, que é angiografia, na verdade, troca isso para estudo vascular. Angiografia porque é o padrão ouro, é o melhor exame. Mas o que seria estudo vascular? Esse paciente sangrou, esse paciente tem uma dor de cabeça muito súbita, intensa, você suspeitou de sangramento. Bateu para você na urgência, tomografei. Na tomografia, tem sangue? Opa, pensei em que? Aneurisma cerebral. Então você vai fazer um estudo vascular. Quais são os estudos vasculares disponíveis? Angiografia cerebral, angiorressonância e angiotomografia. São os três. Vantagens e desvantagens todos têm. Qual é a grande vantagem na angiografia? Porque é o padrão ouro. Primeiro que é um estudo dinâmico. Você está vendo ali, injetando, estudando, rodando, injetando mais no local que você acha que é, você consegue mexer ali no estudo em tempo real, né, feito por médico. E você consegue fazer terapêutica durante a geografia. Não tem como comparar com os outros. Esse aí é o padrão ideal. Se você puder olhar e tratar ao mesmo tempo, seria maravilhoso. Mas não é disponível em todos os locais. Precisa de uma estrutura muito maior, de equipe treinada. Então, é o padrão ouro, mas nem sempre disponível. Angiorressonância. Qual a dificuldade? É um exame bem mais demorado e nem todo lugar tem angiorressonância, né? Eu gosto muito de fazer ambulatorialmente. Um paciente que está investigando uma suspeita baixa ou aneurisma cerebral familiar. Ah, minha família toda, todos meus irmãos têm. Aí eu costumo fazer angiorressonância, tá? É um exame mais ambulatorial, mais tranquilo. E a angio-TC, esse é muito utilizado em urgência. Por quê? No lugar que tem tomógrafo, se tiver o software, ele também roda angiotomografia, você consegue ser bem resolutivo, tá? Desvantagem é que ali não estabelece terapia. Você não consegue tratar também fazendo angiotomografia, assim como você consegue com a angiografia. Vou mostrar agora a imagem. Essa imagem aí, que é bem clara, é para mostrar a circulação tanto anterior quanto posterior, que é a circulação carotídea, vindo da carótida, né? E a circulação posterior vindo das vertebrais formando basilar. O que eu quero mostrar aqui? Essa imagem bem típica que é do polígono de Willis, ela é muito legal para você aprender esqueminha, tudo, mas você tem que ter uma noção 3D. Você tem que aprender que a imagem do polígono de Willis que você estuda é 2D, de papel. Ela não te treina para a vida real. Ela não te treina para a vida real olhando exame, que é o que eu quero dizer. Não te treina, tá? E isso aqui não é um tipo de inteligência fácil de desenvolver. Algumas pessoas têm isso naturalmente. Tem uma inteligência 3D fantástica. Eu tive um aluno que era espetacular, capaz de estar assistindo essa aula, já é médico, trabalhando, mas ele pegava o exame de geografia no terceiro período e olhava com uma facilidade. Tem gente que tem essa facilidade para olhar anatomia 3D ou ter essa inteligência tridimensional, mas isso não é rotina. Então, começa a entender que não é essa imagem 2D, que tem um tridimensional aí envolvido, tá? Ou seja, essa imagem 2D que a gente estuda, na verdade, não é assim. Essa imagem é totalmente inclinada, totalmente inserida dentro do cérebro, como a gente vai mostrar nas angiografias, que não é tão perfeitinho assim como você está olhando. Mas é claro que você tem, para aprender para esquema, ela é ótima. Você tem a circulação posterior, que é daqui para trás, seriam as duas vertebrais, formando a artéria basilar, formando a tetrafurcação final, como eu gosto de chamar,
que é cerebral posterior no final, e cerebelares superiores aqui assim, aqui logo abaixo, perdão. E aqui a gente tem circulação anterior, a carótida bifurcando em cerebral média e cerebral anterior, tá? Cerebral média, como sempre, mais calibrosa, e cerebral anterior indo em direção medial, né? A gente vai ver agora exemplos já já. E aqui mais uma figura, mais do mesmo, mostrando a polígono de Willis como classicamente todos conhecem. E isso aqui, sim, isso aqui é a vida real. E você tem que treinar polígono de Willis? Tem, super, super legal. Começar do primeiro período, segundo, já dando uma olhada, no máximo terceiro ainda olha isso aqui. Depois disso, isso aqui você já tem que entender. Quem é carótida bifurca para o cerebral médio e cerebral anterior, que é a cerebral média mais calibrosa, essa anatomia básica você tem que saber, tá? Essa anatomia básica, básica. É igual você entender o do arco aórtico e quem nasce do arco aórtico, como é que forma a femoral, você não precisa ser cirurgião vascular para saber isso não, tá? Isso é anatomia médica básica. Então vamos lá, isso aqui tá uma geografia cerebral, essa geografia cerebral foi feita do arco aórtico, como é que eu sei disso? Eu sei que essa injeção de contraste foi feita no arco aórtico porque todas as artérias estão enchendo de contraste. Se eu seletivo só para encher, seletivar é colocar o cateter em uma artéria só. Se eu colocar só numa artéria, eu não encher tudo isso aqui. Para eu encher tudo isso aqui é porque o contraste foi injetado lá da aorta. Então eu tenho carótida de um lado, que aqui ela bifurca em cerebral média e cerebral anterior. Carótida do outro lado, que bifurca aqui em cerebral média, cerebral anterior. Isso é uma visão anterior-posterior. Vocês estão vendo essa imagem igual vocês estão me olhando aqui, ó, de frente, uma visão anterior. E aqui seria vertebral de um lado, vertebral do outro lado, formando a artéria basilar, certo? E aqui agora uma geografia também, um esquema para você aprender. Sobe a carótida interna aqui do lado direito, e aqui ela bifurca em cerebral média, isso é uma visão anterior também. Cerebral média para lateral, cerebral anterior para a linha média. Aqui já é uma visão em perfil. Ó, como a anatomia 3D a coisa começa a mudar. E detalhe, aqui a gente está, apesar de ser uma anatomia 3D, como eu estou falando, aqui é uma figura estática, né? Aqui é 2D na figura. Mas esse exame da geografia é dinâmico, ele manda um videozinho rodando a imagem para te mostrar que é 3D. Então sobe aqui a artéria carótida interna, cerebral anterior e cerebral média. Tá? Se você reparar, a cerebral anterior tem esse aspecto de C aqui, ó, bem clássico. Vem e vai um C para trás. Por que ela tem esse aspecto, esse formato? Porque ela circunda o corpo caloso. A cerebral anterior tem esse trajeto aqui circundando o corpo caloso. Então, quando ela circunda o corpo caloso, aqui está o corpo caloso, ela tem esse trajeto de C, que fica bem marcado quando bifurca na imagem de perfil, que é essa imagem na geografia, você vê essa cerebral anterior fazendo esse C, certo? Isso aqui é a imagem clássica, não é difícil de ver, da circulação posterior. Pra você não errar, para ser circulação posterior, as duas artérias têm que se encontrar virando uma só. Duas artérias calibrosas se encontrando para virar uma só, isso é circulação posterior. As vertebrais juntando para formar a basilar, tá? Você não pode ter dúvida disso. E aqui é outro exemplo. Aqui é injeção seletiva. Ó. Eu seletivei essa artéria vertebral, botei o cateter só nela, injetei contraste, enchi aqui a vertebral, a basilar e a cerebral posterior. Não consigo ver a cerebelar superior aqui. E a cerebral posterior. E aqui uma injeção também de contraste seletiva na carótida direita. Injetei. Ah, mas por que eu enchi do outro lado? Tudo bem, eu enchi do outro lado, mas eu enchi por causa de comunicante anterior, enchi do outro lado, porque a carótida aqui não está cheia, né? Então, carótida interna, bifurquei em cerebral média e cerebral anterior, certo? Aqui a gente está treinando imagens, porque olha só o que a gente falou. A etiologia principal é aneurisma cerebral. A gente está estudando a patologia, que é a clínica é cefaleia, tomografia define o diagnóstico inicial, tem sangramento e tem um estudo vascular complementar. A gente está estudando estudo vascular complementar. Para quem chegou agora ou acordou agora aí. Então está aqui, carótida interna em perfil, sobe a carótida interna, sobe a carótida interna. Aqui ela está bifurcando. Aqui ela está bifurcando em cerebral anterior e cerebral média aqui saindo. E você tem essa dilatação aqui totalmente anômala. Isso aqui que é um aneurisma cerebral. Tá? Pela localização, você não é obrigado a saber, mas a artéria aqui está a bifurcação de cerebral anterior para cerebral média. A artéria abaixo da bifurcação, que vai nesse sentido posterior desse calibre, o aneurisma mais comum, o aneurisma de comunicante posterior. Tá? E aqui vê essa imagem em oblíquo, aqui bifurcou em cerebral anterior e cerebral média. Aqui você tem essa grande saculação aí, isso aqui é cerebral anterior, você não tem dúvida que isso aqui vai ser um aneurisma de comunicante anterior, que é o mais comum desse ramo aí da cerebral anterior. E um diagnóstico diferencial de aneurisma, ou seja, nem só de aneurismas viverás tu, é malformações arteriovenosas. Aneurisma cerebral, de longe, 80%, 85%, em algumas literaturas até 90%, é muito mais comum. Mas a segunda patologia
que causa isso, de hemorragia subaracnoideia espontânea, é a MAVE, que é a má formação arteriovenosa. O que seria essa má formação arteriovenosa? Você tem, como em todos os locais do nosso corpo, vem uma artéria de grande calibre, vai diminuindo o calibre, vira arteríola, que ela perfunde aquela região, aquele tecido, e é drenada como vênula e veia. O que acontece na MAVE? Essa transição de artéria e veia não acontece de forma harmoniosa. Em vez de ter artéria, arteríola, vênula, veia, você tem um emaranhado de vasos, que é isso aqui, um emaranhado de vasos mal formados, fazendo uma estrutura vascular com alta chance de ruptura, porque são vasos doentes e enovelados, né? Que é isso aqui, ó. Você vem uma artéria, você tem um enovelado de vasos doentes e uma grande veia de drenagem também patológica, que é responsável pela drenagem desse sangue aí que está circulando dentro dessa patologia, tá? Então, má formação arteriovenosa é isso, e a sequência de raciocínio é toda a mesma. Você fala, é súbita, tomografia, hemorragia subaracnoideia. A diferença da hemorragia subaracnoideia por MAVE é mais comum você encontrar na tomografia um hematoma intraparenquimatoso e um sangramento que direciona para o ventrículo. Isso te sugere mais o diagnóstico de MAVE, tá? Complicações. Isso aqui é extremamente pertinente no estudo de hemorragia subaracnoideia espontânea. Só que isso aqui já foge do que o médico geral, o conhecimento do médico geral. Aqui já seria mais do especialista e dos médicos que trabalham em sala de estabilização, sala vermelha, UTI, né? Seria isso aqui. Quais são as 3 principais complicações do paciente? Vasoespasmo, ressangramento e hidrocefalia. O paciente chegou para você, dor de cabeça foi hoje, muito intensa, tomografei, hemorragia subaracnoideia. Qual a principal preocupação que você tem ali naquele primeiro, segundo dia do paciente? Qual a principal preocupação por causa de mortalidade? Chama-se ressangramento. Quem sangra uma vez pode sangrar de novo. E geralmente o segundo sangramento costuma ser maior do que o primeiro. Já tinha sangue do primeiro e sangra muito mais, esse paciente fica muito grave. Então, a principal complicação com maior mortalidade nos primeiros dias é o ressangramento, certo? A segunda complicação, que seria o vasoespasmo, você tem que entender o seguinte: sangrou no cérebro. Uma defesa do nosso cérebro, e o aneurisma, que é a causa mais comum, é uma alteração arterial, artéria. E nosso cérebro, sabiamente, ele faz um espasmo arterial difuso para diminuir o sangramento. Ele não consegue seletivar a artéria que sangrou. Digamos que quem o aneurisma está na cerebral média direita. Ele não consegue seletivar para fazer espasmo só da cerebral média direita. Ele acaba fazendo espasmo difuso. Até porque quando sangra, esse sangue escorre difusamente no espaço subaracnoide. Então ele acaba contraindo as artérias de uma maneira difusa e não específica. Só que ao contrair isso, ele controla bem para o sangramento diminuir. Show, perfeito. Só que, infelizmente, esse vasoespasmo atrapalha a perfusão do tecido cerebral também. E esse vasoespasmo pode trazer sintomas, inclusive sintomas, sequelas graves. Então, a morbidade, as sequelas da patologia da hemorragia subaracnoideia está muito relacionada ao vasoespasmo. E o pico de vasoespasmo não são nos primeiros dias. Ele começa aproximadamente no 4º dia e termina ali no 14º dia. Por isso que a gente faz o estudo da angiografia depois de 2 semanas, porque o vasoespasmo já passou. E o vasoespasmo, quando fecha a artéria, pode esconder também um aneurisma cerebral. O período assim, auge do vasoespasmo seria algo em torno do 8º ao 10º dia, né? Do 8º ao 10º dia. E a outra complicação é hidrocefalia. Por que eu tenho hidrocefalia? Por 2 motivos básicos. Primeiro, só por sangrar no espaço subaracnoide, eu já posso ter hidrocefalia. Quando eu falo que sangramento intraventricular aumenta, claro que é maior a chance, mas só por ter sangue no espaço subaracnoide, eu posso ter hidrocefalia. O líquor circula onde? No espaço subaracnoide. Se eu aumento a densidade, a viscosidade do meu líquor com o sangue, esse líquor circula muito menos. Então, eu represo mais líquor, eu produzo hidrocefalia. Está aqui uma imagem de vasoespasmo, que seria aqui um estudo angiográfico. Se você reparar, o calibre da carótida chega na bifurcação, essa imagem está melhor. Na bifurcação, olha o filetinho arterial que a gente tem aqui, ó. Uma artéria muito fina. Isso aqui é o vasoespasmo. A artéria contraindo para se proteger de um sangramento, né? Só que, infelizmente, essa reação às vezes é exagerada demais, e não só na artéria que sangrou, que levou ao sangramento, mas difusa, causando uma morbidade aí, elevada, né? Inclusive, é muito comum o paciente ter sintomas do AVC isquêmico, porque o vasoespasmo é diminuir a perfusão. Diminuir a perfusão faz uma isquemia. Aí a família às vezes fica confusa, que você fala, no começo foi um aneurisma que rompeu, aí ao final você está falando que foi falta de sangue, então você tem que deixar às vezes uma explicação, sentar com calma, que não é tão fácil, tá? Isso aqui seria um exemplo de
hemorragia com hemorragia intraventricular, tá aqui ventrículo lateral direito, forame de Monro, bem desenhadinho pelo sangue, ventrículo lateral esquerdo, forame de Monro, e tá aqui o terceiro ventrículo inundado de sangue. É claro que esse paciente aqui, a chance de evoluir com hidrocefalia é elevadíssima. Todo o percurso, onde produz o líquido, o percurso para drenar está ocupado por coágulo. Esse paciente, a chance dele complicar com hidrocefalia é muito maior. E estabilização, o tratamento agora geral, que não é só, a gente está falando de investigação, tudo, mas sobre tratamento geral. Esse paciente chegou, se esse paciente, por exemplo, chega inconsciente, grave, porque sangrou muito, que é o volume de sangramento que define isso, você tem que entender que primeiro não é tomografia, isso é óbvio, mas vamos ressaltar. Não é tomografia chamar o neuro e vamos pensar em operar. Como toda patologia que o paciente chega grave, isso tem que ser estabilizado. É via aérea, proteção de via aérea, colher laboratória, pegar um acesso calibroso, não muda nada, é rotina de urgência, tá? Então, estabilização do estado clínico do doente e monitorização em unidade de terapia intensiva, tá? Esse é o correto. Anticonvulsivantes, a gente usa sempre, mesmo que o doente não tenha tido convulsão. Por quê? Se esse doente sangrou pouco, e mesmo não tendo tido convulsão, o sangramento já é irritativo para o cérebro e aumenta a chance de convulsão. Se esse paciente convulsionar, ele aumenta a chance de sangrar só por conta da convulsão. Então, eu uso anticonvulsivante até como proteção. Tá? E o tratamento do vasoespasmo, que aí já entra muita parte neurointensiva, tal, já é uma coisa muito longa. Antigamente se falava muito dos 3 Hs, hipervolemia, hipertensão e... para o outro? Hipervolemia, hipertensão, esqueci o outro. Enfim, a gente não tolera mais tanto hipervolemia, a gente faz mais hoje euvolemia. Esse paciente tem que estar levemente hipertenso, né? A gente não tem vários estudos que questionam qual é a pressão ideal, mas como regra, a gente não deixa essa sistólica passar de 160 e também não pode deixar o doente muito hipotenso. O doente muito hipotenso diminui a perfusão cerebral, que o vasoespasmo já vai fazer isso, né? Então a gente evita isso. Então no vasoespasmo, o que a gente tenta fazer? A gente usa uma droga, que é a nimodipina, que não é para prevenir vasoespasmo, mas ele ajuda a melhorar o cérebro que vai ser atingido pelo vasoespasmo. O que ajuda o vasoespasmo propriamente dito é dar mais volume e abrir a artéria, como o volume faz isso, e tem várias coisas que estão em estudo para isso. Se vale a pena abrir com endovascular, eu vou lá com catéter e abro com stent, hoje em dia já está sendo bem utilizado e com alguns bons resultados ainda em andamento, tá? Mas, como regra, uma coisa que é inquestionável é, quer prevenir vasoespasmo, se possível, opera esse doente, trata esse doente quanto antes. Porque qual a preocupação para tratar vasoespasmo? Se esse aneurisma não tiver operado e você der um pouco mais de volume, mesmo ficando euvolêmico, mas dando um pouco mais de volume, ou mantendo a pressão um pouco mais elevada, hiperidratando um pouco mais esse doente, aumenta a chance desse aneurisma romper. Ele não foi tratado ainda. Então, se você dá um pouco mais de volume, se deixa um pouco mais hipertenso, aumenta a chance de romper. Então, idealmente, é tratar o aneurisma cerebral para você poder tratar mais agressivamente esse vasoespasmo sem o medo da ruptura, do ressangramento, no caso. E o tratamento cirúrgico, a gente tem basicamente 2 modalidades. O tratamento cirúrgico por terapia endovascular e o tratamento cirúrgico, esse aqui é o tratamento cirúrgico por terapia endovascular, que é você fazer uma punção lá na coxa, que é o clássico, né, na artéria femoral, você sobe, vem com um catéter e aqui, ó, você emboliza, você entope esse aneurisma de molas, que é um material específico para isso, próprio para isso, que esse material não deixa mais o fluxo sanguíneo entrar dentro do aneurisma, ou seja, você tira a chance da ruptura, né? Está aqui um exemplo do aneurisma cerebral antes, de você fazendo o vascular, e depois, ó. O que você está vendo aqui, essa imagenzinha? É mola. E o que mais importante você entender, o fluxo sanguíneo que vinha para cá e enchia esse aneurisma, como está nessa imagem, não enche mais. Então esse aneurisma, ele não rompe mais, né? Não tem mais sangue enchendo ele. E o tratamento, a segunda modalidade de tratamento, que é ainda o tratamento mais utilizado no mundo, que é a microcirurgia. Ele ainda é o mais utilizado no mundo, porque não tem endovascular acessível em todo o planeta, não é um tratamento ainda tão difundido, e ainda existem alguns calcanhares de Aquiles do tratamento endovascular, tá? Eu não tenho, assim, a microcirurgia, que é o que eu faço, eu não faço tratamento endovascular, eu, Éden, neurocirurgião. E eu faço o exame, a angiografia, participo de uma equipe de endovascular, mas a cirurgia que eu faço é só a microcirurgia. Eu adoro fazer cirurgia, não tem cirurgia que eu gosto mais. Mas eu não sou louco de achar que o tratamento endovascular não seja menos invasivo, isso não é melhor? Claro que é melhor.
Se abrir a cabeça de alguém, estigmatiza muito, tá? Além de outras complicações. Mas ainda existem vários calcanhares de Aquiles para o tratamento endovascular. A microcirurgia ainda vai existir por muito tempo. Mas eu entendo perfeitamente que é uma tendência natural da medicina como todo evoluir, e o tratamento endovascular cada vez ganhar mais espaço até se tornar o principal tratamento. Ainda não é, mas eu tenho certeza que é questão de pouco tempo. Aqui é o exemplo que a gente faz, que com a cirurgia aberta você vem com um clipe próprio para isso, que é um clipe de titânio. Antigamente era um clipe de cobalto, e esse clipe de titânio você interrompe o fluxo sanguíneo também dentro do aneurisma. Com a mola você vai por dentro, com o clipe você vai por fora e colaba as paredes desse aneurisma cerebral, né? Aqui está um exemplo de uma artéria vindo, bifurcando aqui, e um grande aneurisma aqui, ó, um grande aneurisma cerebral, que você vem aqui com um clipe, ó, essa aqui é a imagem real de cirurgia, você vem com um clipe, nas pernas do clipe, e você clipa o aneurisma, você exclui ele da circulação. Está aqui uma imagem do antes, bem dissecada, bem bonita essa imagem, o colo do aneurisma, que é esse pescocinho de onde ele se origina, e você clipando esse aneurisma cerebral. Tá? Uma imagem bem característica. E essa imagem é de uma cirurgia, mas eu não vou mostrar ela para não ficar muito longa a aula. E aqui, para finalizar, a gente vai falar um resumão rápido, tá? Um resumão simples e rápido de tudo que a gente falou, para você ver que segue um raciocínio simples e que dá para você seguir sem decorar tanta escala, mas entendendo a doença, certo? Então, no resumão, vamos lá, o que você tem? Clínica, cefaleia subintensa com frequência pior de todas. Outra maneira de investigar isso aqui, você tem que pensar em aneurisma cerebral. Outras maneiras de pensar em aneurisma cerebral, déficit de nervo craniano súbito, em especial do oculomotor, ou história familiar importante positiva. Parência de primeiro grau, que tem aneurisma cerebral, a gente costuma investigar sempre, tá? Então, tudo bem. Investiguei. Hemorragia subaracnoideana na tomografia, eu faço estudo vascular nesse paciente que tem cefaleia subintensa. Se eu não tenho, e eu tenho uma baixa suspeita de hemorragia, eu só acompanho, eu não faço o líquor. Agora, se a TC não tem sangue, mas eu suspeito, eu ignoro o líquor e faço direto estudo vascular. Moral da história, não, eu sou da linha de tratamento, de investigação, que não faz punção lombar, não para isso, né? Faço para outras coisas, não para isso. E encontrei no estudo vascular um aneurisma cerebral, seja no paciente que sangrou direto na tomografia, seja para o estudo vascular, quando eu não vi na tomografia, eu considero o tratamento endovascular e aberta, como a gente já falou, e as medidas gerais para todo mundo. Anticonvulsivante, UTI, como a gente sempre falou, preocupação com vasoespasmo. Qual é a situação aqui que é diferente? No paciente que tem déficit de nervo craniano ou história familiar positiva, se minha suspeita aqui desse paciente, minha investigação é para aneurisma cerebral, não faz sentido eu fazer tomografia. Então, essa etapa aqui da tomografia eu pulo, porque se eu tenho uma história familiar positiva de aneurisma e esse paciente não sangrou, para que eu vou fazer tomografia? Eu já pulo desse paciente de tomografia direto para o estudo vascular, e no estudo vascular eu considero o tratamento, tá? Então, eu faço estudo vascular e se eu encontrar, aí que eu considero o tratamento. Certo, pessoal? Então, acredito que, basicamente, o que eu queria falar de hemorragia subaracnoideia espontânea era isso. Quem não conhece ainda, eu tenho um canal no Telegram que eu posto casos, falo muita coisa lá sobre neuro. Tenho o perfil no Instagram também, que hoje eu acredito que é onde eu posto mais conteúdo, é nesse perfil do Instagram. E tem meu e-mail aqui, quem quiser me mandar um e-mail, ou mandar um direct também pelo Instagram, que funciona bem, me pedindo alguma orientação de livro, alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, não concordou com alguma coisa, eu quero fazer punção lombar, não, punção lombar é minha vida, a gente discute, bate um papo, troca artigo, fala, e é assim que a gente faz crescer o conhecimento, certo? Fiz um evento mês passado, mês retrasado, que foi a semana de tomografia de crânio, que juntou mais de 3.000 pessoas no evento, fiquei extremamente satisfeito, e nós estamos em julho, em agosto agora, a gente vai fazer a semana da neuroanatomia. Eu, assim como tenho para a tomografia de crânio um método que eu acredito muito mais e considero eficiente, também tenho para a neuroanatomia e acredito muito, muito, muito que a aversão, a neuro como um todo, neurologia, neurocirurgia, a neurofobia no caso, né, se deve muito ao primeiro contato que a gente tem com o neuro, que é lá na neuroanatomia. Dezenas de estruturas, centenas de estruturas com pouquíssimas utilidades, com pouquíssimas funções para o médico geral, já tem poucos especialistas, mas para o médico geral, infelizmente, eles treinam a gente para uma prova. E eu realmente acredito que é muito melhor você treinar
para a prática e para a vida, que você leva esse conhecimento de anatomia para sempre, né? Então é isso. Quem quiser aí abrir para o Jordão, para a gente poder discutir, quem quiser tiver perguntas, a gente já vai falando. Obrigado aí pela atenção. Doutor, em nome da Liga, eu queria agradecer pela excelente aula que o senhor proporcionou. E agora nós vamos abrir para algumas perguntas. A primeira pergunta, a Natália, ela queria saber qual o período é indicado os seus cursos, porque ela está no segundo período, aí ela falou que ainda não teve neuroanatomia, e ela quer saber se ela vai conseguir acompanhar o curso. Natália, tranquilamente, Natália. Inclusive, eu acho que é até melhor se você não estiver tirando neuroanatomia ainda, né? Você vai ficar mais feliz sem fazendo esse curso logo, tá? É do básico, eu parto ele do básico. Inclusive, até o curso de tomografia, eu parto ele do básico. Ele não é exclusivo para a área médica. É lógico que a maioria dos meus alunos são da área médica, ou estudantes de medicina, ou médicos, né? Mas ele é aberto. Tenho alunos enfermeiros, psicólogos, então a introdução vai desde o básico, do que você precisa saber, até o mais complexo, entre aspas, que sinceramente eu não considero nada complexo dentro do que você precisa saber. Você que vai formar em medicina como médico geral, sinceramente, de neuro, eu não acho que o conteúdo que precisa saber não tem nada de complexo. Já para o especialista, já entra outras conversas. Mas, Natália, o período que você quiser dá para fazer sim. Também eu queria que o senhor reforçasse por onde que faz a inscrição, se é pelo Instagram ou é pelo e-mail, onde que é De qual evento? para esse curso de neuroanatomia que vai ter, O onde de que é? neuroanatomia, eu ainda não lancei. O curso de anatomia ele já está na plataforma, que não é minha, obviamente. Antes de ter o curso de neuroanatomia, eu vou fazer a semana de neuroanatomia, tá? Vai ter um pré-lançamento, todo mundo para se inscrever direitinho, uma semana gratuita, obviamente. Aí a gente vai ter uma semana falando de algumas coisas de neuroanatomia. Depois disso, da semana de neuroanatomia, que lança o curso oficial mesmo. Aí vai ter os links para poder se inscrever, para quem quiser. Como eu sempre faço, eu faço uma turma personalizada com poucas vagas, até porque eu não consigo acompanhar se for muita vaga. Igual com tomografia, eu faço turmas menores, que eu acompanho diariamente com material extra, tirando as dúvidas, fazendo live, eu e os alunos. Vai ter essa turma especial e tem a turma geral, que é o conteúdo aberto, sem acompanhamento personalizado. Mas vai ter, só acompanhar no Instagram, que vai ter a semana da neuroanatomia, e logo em seguida vai ter o curso de neuroanatomia, tá bom? Só acompanhar que você vai ver tudo. E eu acho assim, neuroanatomia, quando você olha o que realmente precisa, eu tenho isso por experiência própria com meus alunos todos, não tem quem não goste. Não tem quem não goste. A neurofobia, para mim, ela vem devido ao grande trauma que a neuroanatomia vingativa traz. E eu digo vingativa porque os professores são vingativos. Eles aprenderam sofrendo, tiveram que decorar aquilo e passam isso para os alunos também. Outra pergunta, a Estela, ela pergunta qual o prognóstico da má formação da artéria venosa. A má formação arteriovenosa, né? A MAV. O Isso. prognóstico, assim como a ruptura do aneurisma cerebral, depende, número 1, do volume do sangramento, assim como é o aneurisma cerebral. A gente não pensou em Fischer lá, a gente estudou Fischer, em vez de decorar Fischer, aprende a olhar a tomografia. O volume de sangramento já é direto como preditor da gravidade. Isso aí é a mesma coisa para a MAV. Segundo, e também esse segundo meu também está direcionado ao volume de sangramento. O paciente que chega mais grave, um Hunt-Hess pior, ele vai ter também um prognóstico pior, independente se é aneurisma ou MAV. Agora, específico de MAV. Em MAV, a gente tem uma classificação específica de MAV que chama classificação de Spätzle. Isso é coisa para especialista também, mas é legal vocês ouvirem falar. Que ela gradua a má formação arteriovenosa, primeiro, pelo tamanho da má formação arteriovenosa, pela localização da malformação arteriovenosa, porque ela pode estar localizada num local extremamente importante do cérebro e pode estar localizada num lugar tranquilo, que você pode tirar a MAV, cérebro, sem problema nenhum, sem grandes problemas. E a terceira classificação seria a drenagem venosa. Uma MAV que drena para grandes veias profundas é uma MAV mais grave do que uma MAV que drena para veias mais superficiais. Então, prognóstico, volume de sangramento, qual gravidade clínica o paciente chega, que está diretamente relacionado com o volume de sangramento, e classificação de Spätzle dessa MAV, que envolve esses fatores: tamanho, drenagem venosa e localização. Certo. Outra pergunta foi do João Vitor Abreu. Qual a diferença entre angiografia e angiotomografia e em quais e como são feito o uso de cada uma? Tá. Angiografia cerebral é o exame padrão ouro, né?
A máquina que faz ela já é diferente da máquina que faz tomografia. São dois aparelhos completamente distintos. A angiotomografia, um aparelho de tomografia faz. Só tem que se comprar o software, que geralmente é caro, óbvio, o software para poder rodar também e fazer esse exame. Na angiotomografia, a gente faz contraste simples, na veiazinha periférica aqui. Injeta ali com um scalpozinho, um gel calibroso, perdão, e ele consegue fazer o exame no tempinho certo, mais simples de fazer. Em geografia, não. Geografia é um pouquinho mais difícil. Você vai puncionar na virilha do paciente, na coxa, subir um cateter, igual faz cateterismo para coração. Pensa assim, igual faz cateterismo do coração, só que esse cateter, em vez de parar no coração, vai subir aqui pela carótida. E quando chegar na carótida, vai injetar contraste e vai ter um aparelho de raio-x ali na sua cabeça, na cabeça do paciente, para poder ver o contraste circundando ali nas artérias e desenhando o aneurisma, desenhando a anatomia, tá? Então são exames bem diferentes quanto à invasão, a angiografia é bem mais invasivo, precisa de muito mais estrutura, por isso bem mais difícil de fazer. Nem todo paciente tolera, tem que sedar, e a angiotomografia é mais simples, mais fácil, o aparelho é bem mais comum, é mais barato, né? Então são diversas diferenças aí. Foi perguntado se atividade física com muito peso pode levar a uma hemorragia subaracnoide. Tá, vamos lá. Lembra o seguinte, qual a principal causa de hemorragia subaracnoideia? Não estou falando de espontânea. Principal causa de hemorragia subaracnoideia, trauma. Ao levantar o peso, você teve trauma? Não. Então, é uma principal causa de hemorragia subaracnoideia traumática, você já não teria. Hemorragia subaracnoideia espontânea. Se eu tiver um aneurisma cerebral não roto, essa pergunta é boa, porque eu ouço muito ela. Se eu não tiver um aneurisma cerebral não roto, e eu não sei, será que se eu fizer atividade física ou te fizer carregar um peso muito intenso, eu não aumento um pouco a chance do meu aneurisma romper? A questão é o seguinte, essa resposta ela não é tão clara, não é tão evidente para a gente. Se você faz um esforço muito forte, um valsalva, com esforço, teoricamente sim, até já vi estudos que sim, que aumentam um pouco a pressão intracraniana e pode romper o aneurisma, mas também já vi estudos mostrando que isso não é verdade. Tanto é que quando eu comecei com neuro, a gente sempre indicava para o paciente repouso absoluto. Depois, com o tempo, foi se vendo que repouso absoluto não é interessante, que é um repouso relativo. Antes o paciente ficava congelado, dias esperando para fazer angiografia na maca que não podia mal mexer o braço. Hoje em dia não, o paciente senta, dá pequenos passos, vai no banheiro, volta, assim mostra que esse repouso é relativo. Então essa resposta a gente não tem certeza absoluta, apesar de ter alguns estudos para sim, para não, mas a gente tem recomendações, né, do esforço exagerado, tudo, que o paciente que tem essa suspeita a gente evita, um esforço físico muito forte, evitar valsalva, evitar picos hipertensivos, mas essa resposta exata científica ainda não existe não, tá? Também foi perguntado qual é a diferença de aneurisma e fissura dural. Fissura dural não, é fístula dural, que alguém quis falar, com certeza. Né? Isso. Isso. Vamos lá, aneurisma cerebral, primeiro, a localização mais comum é de uma artéria que está no espaço subaracnoide, certo? Ela tem uma dilatação, geralmente numa bifurcação. Certo? Até aí, perfeito. A fístula dural, pensa um pouquinho no raciocínio da malformação arteriovenosa. Vem uma artéria, e essa artéria tem um novelado de vasos e se comunica para uma veia, então tem uma malformação. Só que a fístula dural, na própria dura mater, haverá uma comunicação anômala de uma artéria e uma veia. Ou seja, essa comunicação anômala na dura mater, não no espaço subaracnoide, a gente chama isso de fístula dural. E como é uma comunicação anômala e patológica, ela pode, assim como a MAVE, vir a romper. E quando rompe, ela também causa hemorragia subaracnoide. Não é bem mais rara, mas pode acontecer. Assim como a dissecção arterial. Dissecção arterial também pode acontecer. Eu atendi semana passada uma paciente que estava no cabeleireiro e naquela posição, a gente tem literatura que coloca isso como síndrome do cabeleireiro. Aquela posição para lavar o cabelo muito estendida do pescoço e ela teve uma dissecção da vertebral. Dissecou a vertebral e fez uma hemorragia subaracnoideia na circulação posterior. Na angiografia a gente viu a dissecção de vertebral. É uma patologia atípica, mas acontece, assim como a fístula dural. As pessoas estão fazendo muita pergunta, né? Eu queria até agradecer, mas infelizmente a gente não vai poder responder todas, né? E estamos chegando agora na última pergunta. Qual é a evidência do uso do exame de espectro? Espectro para hemorragia subaracnoideia não é utilizado para nada. Para a gente não tem função nenhuma. Não acrescenta nada. Você vai ter espectro que você está falando, espectroscopia?
Não sei se a pessoa, mas eu acredito que sim. Nada. Primeiro que ressonância com espectroscopia a gente já não utiliza para hemorragia subaracnoideia. A gente usa para investigação de tumor, de lesão expansiva, de outras coisas. O que a gente utiliza é tomografia de crânio, estudo, estou falando de exames de imagem, tá? Tomografia de crânio e o estudo vascular. Dentro do estudo vascular, 3 possibilidades: angiografia, angiorressonância ou angiotomografia, certo? E o pessoal que não deu mais tempo aí de fazer pergunta e queria fazer, pode mandar no direct ou no e-mail, eu sempre respondo todo mundo, tá? Ou quem tiver aqui na minha região, na minha cidade, quiser ir participar da cirurgia, também pode ir. Eu vou operar, acho que sexta-feira, um aneurisma cerebral, quem quiser ir também pode participar. Bem, em nome da Lani, eu queria agradecer por essa excelente aula, foi muito boa. As pessoas no chat estão agradecendo muito, a sua didática é muito boa, os slides também. O senhor gostaria de falar alguma coisa nas suas considerações finais? Não, só agradecer, assim, como já comentei com você nas outras vezes que nos encontramos, eu tenho um prazer muito grande da aula, né? Eu gosto muito da aula, eu realmente tenho eu acredito plenamente que dá para você aprender um assunto sofisticado igual neuro de maneira simples. Você pode ser mais simples, mais objetivo, você não precisa acumular conhecimentos que não servem para nada, você consegue afunilar o que você precisa e ter um conhecimento sólido, e não só para a prova. A prova, infelizmente, é parte de coisa que você precisa, principalmente para residência, para concurso, mas principalmente para a vida, para você aprender que você precisa de neuro para poder atuar na prática do dia a dia quando formar, ou até mesmo se for trabalhar específico com neuro. Obrigado aí pela Ani, obrigado por você, Jordão, na sua pessoa que mais uma vez me convidou, e estou à disposição aí sempre que precisar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela aula, foi muito boa, doutor Éder Moura. E eu queria até convidar as pessoas para assistir uma live que o senhor fez com a Liga, né, no Instagram, falando sobre o mercado de trabalho, como é que é a residência da neurociência. Foi uma conversa muito interessante, foi muito boa. Também muitas pessoas gostaram muito daquela live, ela está no nosso Instagram, vocês podem assistir de novo. Gostaria de agradecer a audiência de todo mundo. A Liga ela acha realmente incrível como a internet possibilita esse conhecimento, né? A gente pode trocar ideia com médicos de todo lugar do Brasil, o Brasil todo pode assistir. É uma interação muito grande e todo mundo ganha muito com essa troca. E desejar uma boa noite e obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite.